Olá, eu sou o Danilo e estou aqui para conversar com vocês, professores, sobre o livro Gente de Cor, Cor de Gente, do Maurício Negro. A ideia principal do livro de imagens Gente de Cor, Cor de Gente parte do eufemismo gente de cor, para tratar de questões como preconceito, tolerância e diversidade. As ilustrações colocam lado a lado um personagem negro e outro de cor diversa em momentos de fome, frio, medo, calor, raiva e alegria. Uma das leituras possíveis de se fazer nessa obra é a de que a cor da pele não importa. O que importa é que somos todos seres humanos e compartilhamos das mesmas angústias, desejos, felicidades e tristeza. Mas eu acho que tem alguém aqui que vai poder falar melhor sobre o livro. Vejam só. Bom, são 50 anos de vida, quase meio século, que é uma coisa assustadora às vezes, né? Porque eu me sinto meio criança, mas são 30 anos de literatura desses 50. Eu sou primeiro leitor, sou também ilustrador, escritor, designer gráfico, facilitador, proponente de projetos editoriais, enfim, um monte de coisa, já que eu respiro literatura há muito tempo e não consigo me viver fora desse ambiente. Quem conhece a minha biografia sabe que muita coisa do que eu faço está relacionado a uma questão de fundo, que é a ancestralidade, a origem antiga da própria humanidade em todas as suas expressões e culturas, as questões identitárias, as questões de meio ambiente, a relação do homem com o entorno, tudo isso que vai se perdendo com a civilização, né? O Gente de Cor é um livro para discussão, eu não fecho raciocínio algum. Muito pelo contrário, eu abro questões em cada dupla para que possa virar parte de uma discussão aberta, né? De uma certa maneira recuperando a oralidade antiga e não fechando na ideia do livro, que muitas vezes nos faz trilhar um caminho mais linear de leitura. No início, quando eu bolei esse projeto, tinha texto. Ele nasceu mesmo de um insight. Logo numa manhã cedinho, até o meio-dia, eu já tinha feito um boneco com o livro inteirinho, rascunhado, com toda a lógica interna. Depois eu modifiquei algumas coisas, claro, mas em essência ele nasceu assim. E a partir de um comentário de uma menina na frente da minha casa, dizendo que fulano, você está dizendo que eu sou de cor, mas você que fica vermelho? Como é que é isso? E aí eu me dei conta de que essa frase continha uma discussão super interessante de revisão. O Gente de Cor, eu acho que pode ser lido por qualquer idade, porque é uma reflexão que cabe a todos, e utilizado em sala de aula, para essa discussão ser mais ampla e não dirigida, porque cada um vai acrescentar vivências particulares, né? Não só o professor, mas o aluno, espontaneamente. É como você tentar adivinhar por recursos outros, mais sutis, aquilo que pega fundo, mas que a gente muitas vezes abafa, né? Por motivos compreensíveis. O preconceito é exatamente isso, porque dele a gente não se livra. Preconceito é uma coisa natural, a gente carrega, faz parte até de um mecanismo de sobrevivência. O problema é ficar à mercê desse preconceito e não conseguir superá-lo, né? O preconceito às vezes redunda em racismo, e aí ele é terrível, redutor, violento, e não pode acontecer. Então eu queria convidar todos para essa roda de conversa silenciosa, mas eloquente, que um livro-imagem às vezes é capaz de propiciar. Esse livro não termina aqui, não é conclusivo e permanece único na cabeça de cada leitor. Pois é, professor, eu aposto que você ficou curioso para ler esse livro e compartilhá-lo com seus alunos. Com certeza eles irão aprender coisas interessantes e que irão se encaixar no seu projeto pedagógico. Vale destacar alguns bons motivos para você trabalhar com ele, como, por exemplo, a obra usa tons vibrantes e contrastes para propor uma leitura que ultrapassa os limites da questão racial, como ressalta o ator Lázaro Ramos na 4ª capa do livro. As cores do Maurício vêm de uma mão que alegremente visita culturas. Ver seus traços, revelando de forma poética culturas indígenas, mestiça ou afro-brasileiras com ludicidade e força, é encantador. Em tempos de intolerância religiosa, política, racial e social, o livro de Maurício Negro é uma excelente oportunidade para se levar para a sala de aula
temas tão caros à formação cidadã de crianças e jovens. Os livros de imagens são excelentes ferramentas de educação literária. Eles contribuem para que o conceito de leitura extrapole a decodificação de palavras e frases e se amplie para o conhecimento de outros códigos e linguagens. Gente de Cor, Cor de Gente é um livro de imagem que poderá ajudá-lo a trabalhar algumas competências e habilidades que são consideradas fundamentais para as crianças que estão entre o primeiro e o terceiro ano do Ensino Fundamental 1. A obra possibilita duas abordagens principais. A primeira, relacionada às características do mundo natural e social que estimulam o respeito ao outro e o reconhecimento da diferença ao tratar de questões como preconceito racial, tolerância e diversidade. A segunda abordagem é a que se refere ao autoconhecimento, sentimentos e emoções. As imagens representam sempre comportamentos opostos que ajudam na reflexão sobre como toda pessoa, independentemente de cor, sexo e raça, partilha de questões essenciais. Segundo a BNCC, é fundamental que os leitores dessa faixa etária aprendam a 1. Estabelecer expectativas em relação ao texto que vai ler, apoiando-se em seus conhecimentos prévios sobre as condições de produção e recepção desse texto. 2. Identificar o efeito de sentido produzido pelo uso de recursos expressivos gráfico-visuais em textos multissemióticos. 3. Relacionar texto com ilustrações e outros recursos gráficos. 4. Produzir recontagens de histórias lidas pelo professor, observando a forma de composição de textos narrativos. Em Gente de Cor, Cor de Gente, Maurício Negro aborda questões de preconceito e diversidade exclusivamente por meio de imagens, sem o uso do texto escrito. O livro toca em dois temas importantes para a formação da consciência cidadã: preconceito e diversidade. Pode ser proveitoso, antes da leitura, fornecer subsídios para que os alunos tenham contato com a complexidade desses temas e suas múltiplas facetas. Após a leitura, você pode retomar a discussão sobre preconceito, ampliando a conversa de modo a pensar em práticas e atitudes baseadas em respeito e tolerância, especialmente em sala de aula. E se você quiser trabalhar com gente de cor, cor de gente em disciplinas específicas, também pode. Veja só. Em língua portuguesa, há atividades que podem ajudá-lo no preparo de situações de leitura, com o objetivo de desenvolver a fruição literária, as competências específicas de língua portuguesa em diversas práticas de linguagem dos mais variados campos de atuação. Em história, você pode pedir à turma que narre uma história de família, contando a mistura de cores e cultura em sua formação. Essas atividades enfocam unidades temáticas da BNCC como a comunidade e seus registros e as formas de registrar as experiências da comunidade. Em geografia, você poderá pedir para os alunos pesquisarem e apresentarem a origem de algumas comidas típicas do Brasil, a fim de perceberem a mistura de culturas e cores na culinária brasileira. Com isso, estará trabalhando a seguinte habilidade recomendada pela BNCC: reconhecer os diferentes modos de vida de povos e comunidades tradicionais em distintos lugares. E em artes, você poderá sugerir que os alunos pesquisem os efeitos que as cores podem produzir nas pessoas, usando como ponto de partida o fato de que a cor vermelha foi utilizada no texto para representar a raiva, a azul para o frio, a verde para a fome. Assim, vai estimular a seguinte habilidade recomendada pela BNCC: experimentar a criação em artes visuais, explorando diferentes espaços da escola e da comunidade. Se você quiser saber mais detalhes sobre como trabalhar gente de cor, cor de gente em sala de aula, há um manual do professor em PDF disponível para consulta. Bom trabalho!